Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 27. Bons estudos! Oh, hello. Bem, vocês me perdoem eu estar sentindo todo esse sono, é que eu trabalhei muito ontem. I worked a lot yesterday. Bem, você entendeu como eu disse que trabalhei muito ontem em inglês? Bem, se você não entendeu, não se preocupe, porque esse é justamente o assunto da nossa teleaula de hoje. Então, vamos lá! Na teleaula passada, você aprendeu a usar o verbo to be no passado. Hoje você vai ver como usar os outros verbos da língua inglesa no passado. Você vai ver que isso é muito fácil, principalmente com os verbos regulares, que são os verbos que nós vamos estudar nesta teleaula. E na parte de turismo você vai conhecer o segundo maior país do mundo, o Canadá. Bem, tudo isso você vai entender hoje com a ajuda da Diana. Ou melhor, com a ajuda de uma carta que a Diana está escrevendo. A Diana está escrevendo uma carta para sua amiga Sylvia. Elas estudaram inglês juntas e agora a Sylvia mora na Nova Zelândia, um lugar que fica muito longe do Brasil. Diana, o que você está fazendo? Estou escrevendo uma carta para uma amiga minha. O que você escreveu na carta? Ah, nada de importante, só algumas coisas que aconteceram comigo esses últimos tempos. O quê? Como assim o quê? O que aconteceu com você nos últimos tempos? Ai, Bob, como você é curioso, hein? Sou, né? Agora só falta você me pedir para eu ler a carta para você, né? Ah, lê, Diana. Lê pra mim a carta. Tá bom, mas senta ali. Tá. Só tem uma condição. O quê? Você tem que me prometer que vai ficar bem quietinho ouvindo. Do you promise? Yes, I do. Dear Sylvia, how are you? Hope everything is okay. I'm very happy because I received your letter yesterday. You asked me about last month. I'll tell you. I was very busy last month. I worked almost every day and I studied too. Last week, Betty traveled and I stayed with Bob 24 hours. Wow, that boy has a lot of energy. The good news is that I won't have to work this week. Betty arrived and I am taking the week off. Where are you coming to Brazil? Hope to hear from you soon. Diana. Hope to hear from you soon. Bem, eu escrevi aqui no meu computador tudinho que a Diana escreveu para a amiga dela na carta. Bem, então agora é só aproveitar tudo que está escrito aqui para aprender coisas novas sobre a língua inglesa. Então vamos lá. Vamos tirar, por exemplo, essa última frase que está aqui na carta. Hope to hear from you soon. Esta frase quer dizer mais ou menos o seguinte: eu espero receber notícias suas em breve. Soon significa breve. Bem, mas vamos ao que interessa na teleaula de hoje. O nosso assunto hoje é passado. Pois é, na carta da Diana ela fala de muitas coisas que já aconteceram. Como é que você sabe disso? Por algumas expressões que você já conhece. Por exemplo, I am very happy because I received your letter yesterday. Eu estou feliz porque eu recebi sua carta ontem. Yesterday. I was very busy last month. I was, muito ocupado no mês passado, last month. Last week, na semana passada, Beth traveled and I stayed with Bob 24 hours. A Beth viajou e eu fiquei com o Bob 24 horas. Was, yesterday, last week, last month. Todas essas palavras ou expressões indicam que nós estamos falando do passado. Well, essas palavras ou expressões você já conhece. Agora, você reparou como os verbos apareceram na carta da Diana? I received, you asked, I worked, I studied, Beth traveled, I stayed, Beth arrived. Vamos pensar no jeito que esses verbos apareceram na carta da Diana? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco nesses verbos. Asked, worked, traveled, stayed, arrived, studied. Eu conheço esses verbos. Eles estão escritos de um jeito diferente, é verdade, mas eu já vi esses verbos antes. Se eu tirar o ed do final dessas palavras, eu tenho os verbos que eu já conheço. Ask, work, travel, stay, arrive. E nesta última palavra, é só trocar o i por y que eu formo o verbo study.
Agora, todos esses verbos estão na forma que eu conheço, no presente. Isso quer dizer que, se eu coloco a terminação ed no final de cada verbo, eles ficam no passado. Asked, worked, traveled, stayed, arrived, studied. Que fácil que é colocar os verbos em inglês no passado. Colocar os verbos no passado em inglês é muito fácil, principalmente no caso desses verbos que nós estamos estudando agora. Eles são todos verbos regulares. E os verbos regulares em inglês fazem o passado em ed. É simples. Só precisamos acrescentar ed no final do verbo para termos seu passado. Por exemplo, work no presente, worked no passado. Deixa eu escrever aqui algumas frases para você entender melhor. Virginia and Ney work at Sunshine Travel Agency. Virginia e Ney trabalham na agência de viagens Sunshine. Agora, para dizer que eles trabalharam muito ontem, eu escrevo They worked a lot yesterday. É importante lembrar que acrescentamos ed à forma básica do verbo no presente, ou seja, sem o s ou es característicos da terceira pessoa do singular. Ou seja, Virginia works at Sunshine. She worked a lot yesterday. E o mais fácil é que o passado é conjugado da mesma maneira para todas as pessoas. Agora, é muito importante você prestar muita atenção em algumas pequeninas regras. Quando o verbo terminar com a letra Y e antes da letra Y vier uma consoante, nós tiramos a letra Y e colocamos I-E-D. Por exemplo, study. Passado, studied. E quando o verbo terminar em I, só é preciso acrescentar o D. Por exemplo, love no presente, loved no passado. Ah, I love this movie. Você quer dizer, you loved this movie, né? Tem que ser no passado, porque esse filme é o mesmo da teleaula passada. Não, você não está entendendo. Esse filme é em partes. E hoje é a sua segunda parte. Tá certo? Ah, você tem razão, Dona Lanterna. A primeira parte acabou quando ela estava querendo saber onde tinha ido Mary, a empregada, não é isso? É, mas ela tá muito nervosa. Olha lá, a infeliz já não tá falando coisa com coisa. Work, yesterday. She worked yesterday. Viu só? Ela trabalhou ontem. She arrived this morning. Ela chegou esta manhã. Ela está falando do que aconteceu no passado, de manhã. She worked a lot. Ela trabalhou bastante. And then she disappeared. E depois desapareceu. Tá vendo? She worked. She disappeared. Eu já sei falar no passado em inglês. Pois é, eu sempre achei que você é um homem do futuro, sabia? O da lanterna. Eu posso saber o que tem a ver o passado em inglês com o meu futuro? Ué, rapaz, olha, hoje em dia quem não sabe um pouquinho de inglês não tem futuro, meu caro. Não é mesmo? É verdade. É sim. Eu estudo inglês porque eu penso no futuro. Além do mais, eu sou louco pra viajar por esse mundo afora. Bom, mas enquanto isso não acontece, eu aproveito as teleaulas para conhecer os países em que se fala inglês. Hoje eu vou levar vocês pro Canadá. Estão prontos? Let's travel together! O Canadá fica na América do Norte. Ele é o segundo maior país do mundo. O nome Canada vem da língua indígena dos Huron-Iroques e significa comunidade, aldeia. O Canadá foi colonizado por dois países diferentes, a França e a Inglaterra. Por isso tem uma região lá, chamada Quebec,
onde todo mundo fala francês e inglês. As cidades de maior área metropolitana do Canadá são Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa, Calgary, Winnipeg, Quebec e Hamilton. O Canadá também participa de um negócio chamado British Commonwealth of Nations, uma espécie de confederação das ex-colônias da Grã-Bretanha. E o sistema de governo do país é o parlamentarismo. E o nosso sistema aqui na teleaula você já conhece. Depois da viagem, vem a revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu um pouco mais sobre as formas do passado em inglês. Você viu que é muito fácil passar os verbos regulares para o passado. É só usar a terminação ed. E que, independentemente da pessoa, a conjugação dos verbos no passado é sempre a mesma. Finalmente, na parte de turismo da nossa teleaula, você conheceu o segundo maior país do mundo, o Canadá. E na próxima teleaula você vai saber muitas coisas mais sobre as formas do passado em inglês. See you there. Bye bye.